semana passada nós estudamos sobre, como a Mariana disse, conhecendo a Deus. Qual é o caráter de Deus? Quem é a pessoa de Deus? Como é a natureza dele? Foi tudo isso que nós estudamos na semana passada. Então o verso para memorizar está em João 17,3. Meu ouvido aqui está tampado, não ouvi nada. João 17,3. A vida eterna é esta, conheço a ti mesmo, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho, a teu enviado. João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então nós vimos que Satanás ele teve uma função, uma missão durante todo esse período que ele colocou a humanidade no pecado, que é justamente de mudar a imagem que as pessoas têm de Deus, de fazer as pessoas terem uma imagem distorcida de quem é Deus. Então o plano da salvação consiste em mudar essa imagem distorcida que Satanás colocou. As pessoas têm a imagem de que Deus é um ditador, de que Deus é cruel, de que Deus é distante, de que Deus é frio. Então o amor de Deus vem para o amor de Deus através de Jesus, vem justamente para mudar essa imagem. Então foi isso que nós vimos durante a semana e que agora nós vamos revisar. Certo? Então a primeira coisa que nós vimos no domingo foi justamente isso aqui. Vou pegar aqui o produto do Data Show. Então, gente, aquele irmão lá de. O irmão que faz esses gráficos aí, dentro da IA, mas ele faz. Olha, ele fala que o mundo perdeu o conhecimento do caráter de Deus devido a interpretações erradas sobre quem é Deus. Então as pessoas estão aí na escuridão, estão aí com a imagem distorcida. É provável até que vocês, antes de conhecer a verdade, talvez quando vocês eram crianças, em outro momento, vocês tinham aí. Como é que vocês imaginavam Deus quando vocês eram crianças? Qual é a imagem que vocês tinham de Deus? Se fizer isso, eu não castigo. Se fizer isso, ele castiga. E mais? Você já tem uma imagem boa de Deus. Deus era bom, né? Deus castigava. Então, é uma imagem bem comum de que Deus está sempre olhando para os seus erros para procurar castigar, né? Vocês sempre imaginavam Deus naquele trono, bem longe, bem inacessível, assim, bem distante da humanidade, né? Todo mundo imagina Deus bem distante, bem longe, né? Então, Uma coisa muito interessante é, se nós pensássemos assim, como a gente sabe na teoria, se a gente pensasse na prática, que Deus está nos olhando a todo momento, está do nosso lado, está nos olhando a todo momento, não pegaríamos tanto. Não pegaríamos tanto. O nosso pensamento não está muito ligado a Deus, se Deus está conosco, Deus está nos olhando a todo momento, e se tivesse que pegar tanto. Mas o que falta é isso. ter essa A gente imagem ter essa certeza, ter essa consciência de que Deus está nos olhando, está aqui conosco a todo momento, do lado, todo momento Ele está com a gente. Mas isso acontece, você acha Esse que não está quebrado, eu não sei. Viu, irmão? Eu acho que o que separa a gente de Deus são as coisas visíveis que está invisível. Pelo fato de você ver Deus, a gente acha que Ele não está em parte nenhuma, entendeu? Mas eu acho que quando a gente começar a agir mais, utilizar mais os olhos da fé, aquela coisa, a gente tem que aumentar um pouco mais a fé. É para saber que Ele é um Deus transcendente, mas que Ele não é um Deus iminente.
ou seja, ele se fez homem para estar conosco. Acho que a lição vai falar de Deus conosco é Emmanuel. Né? Então, muito interessante o que a irmã coloca aí. Em muitos momentos da minha vida, eu achava que Deus não via o que eu fazia. Porque eu não abria muitos olhos da fé. Quando eu comecei a abrir os olhos da fé, aí foi que eu comecei a me sentir vigiado. Mas não por aquele Deus que castiga, que oprime, né? Mas por aquele Deus que disciplina. E que, sobretudo, usa da misericórdia dele para me trazer de volta. Né? Exatamente. Então eu passei por coisas que eu dizia assim, não, eu acho que voltar não vale mais a pena, porque Deus já sabe quem eu sou, já sabe o que eu fiz. E agora? Pois é. Então eu acho que abrir mesmo esses olhos da fé. Então, é muito importante ter essa imagem de que Deus está sempre olhando para nós, olhando para nós. Só que o que acontecia é que muitas pessoas pegavam essa imagem e não viam, só viam o Deus que julga, o Deus que castiga, mas não viam o Deus que perdoa, o Deus que oferece a graça. Então é importante ter essa dosagem da justiça de Deus junto com a graça de Deus. E Satanás, tanto veio um Deus que castiga, trazendo para vigiar o erro para dar o castigo. Tanta gente que pensa assim, tanta coisa no mundo, tantas pessoas olharam para mim, eu não sei não comigo não. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer muita coisa errada, que Deus não está me olhando para mim. Então, a gente tem gente que tem essa visão que Deus não está. Então, tem que ter muita coisa no mundo. Tem gente que acha que Deus castiga essa ideia. tem esse pensamento também, que Deus está muito ocupado com outras coisas e não vai prestar atenção em mim. Porque as pessoas olham para Deus com a ótica humana. A gente, quando está ocupado com muita coisa, a gente esquece outras. Mas Deus não, Deus ele tem espaço para atender cada pessoa e ele olha a vida de cada um. Ele não fica sobrecarregado. Ele não fica super ocupado. Certo? Agora outra coisa. Por que as pessoas, quando acontece uma tragédia, elas culpam logo Deus e não culpam Satanás? Deus não Satanás? Quando acontece uma coisa ruim, as pessoas já colocam a culpa em Deus e não culpam o inimigo de Deus. Então, eu acho assim, se as pessoas sabem desse Deus poderoso, elas acreditam que Ele pode livrá-las de qualquer infortúnio, entendeu? Mas aí muitas vezes a gente atribui com Deus, porque a gente só vê quando tudo está muito bem, muito bom. Né? Geralmente a gente só recorre a Ele quando a gente já não consegue mais, ou quando as coisas já estão acontecendo. A gente diz, opa, mas você não sabe tudo, você não pode tudo, você não é tudo, e por que você deixou isso acontecer comigo? Né? Mas nós, humanos, eu egoísta, muitas vezes somos lembrando dele na hora que estamos no bem bom, né? Mas eu acho que o processo deve ser inverso. A gente deve buscar antes de acontecer. Aí você diz assim, mas nada vai acontecer ao crente, aquele que crê? Não. Eu vou repetir aqui porque eu nunca esqueci. Numa reunião do Zoom, na pandemia, me mandavam falar sobre a morte. E ali foi que eu entendi. Quando ela disse que Deus não nos livra do vale, mas é no vale que Ele está conosco. Então, com Davi, com aqueles que foram jogados na fornalha, foi dessa forma, né? E a gente fica se questionando. Mas olha, eu trago muitas mãos. Eu sei que da porta da igreja eu digo muito isso. Eu acho muito difícil alguma coisa acontecer nesse espaço para mim. Eu não sei. Eu tenho isso na minha mente. Quando eu entro aqui, eu estou protegido. Mas da porta para lá, eu não sei o que pode acontecer comigo. Sabe? Mas aí eu me preparo para isso. Busco uma oração, tento aumentar a minha fé, né? E acreditar que Ele é soberano e que Ele pode fazer as coisas. Se Ele fizer, com Ele eu devo contar. E se não fizer, eu tenho que questionar pelo fato de Ele não ter fazer. Exatamente. Ele não ter feito. Exato. Então, isso aí é uma imagem positiva de Deus. Satanás, ele começou a plantar uma imagem errada sobre Deus lá no céu. Nos
anjos, que eram inteligentes, mais inteligentes do que nós. E uma terça parte dos anjos passou a acreditar no que ele estava dizendo. Então Satanás trouxe o mesmo discurso para a terra e os dois humanos caíram no mesmo discurso dele. Então, desde Gênesis 3, 1 a 5, o objetivo de Lúcifer era esse: mudar a imagem das pessoas sobre Deus que criou elas. E hoje tem um parágrafo aqui, tem uma frase dessa que é bem interessante. Olha, Satanás não se importa com a imagem que alguém faz de Deus, seja ela panteísta. Panteísmo é acreditar que Deus está em todas as coisas, ou seja, Deus é esse ventilador, Deus é essa cadeira, Deus é esse chão. Panteísmo é achar que Deus está em tudo, que Deus é uma energia, que alguma coisa que Deus é tudo. Isso é panteísmo. Nas folhas, no teto. Inclusive dentro de você tem um Deus dentro de você, desperta o seu Deus interior. Você vai ouvir isso, muito isso em livros de autoajuda, aqueles vídeos de autoajuda, tem muito essa expressão. Você tem um Deus dentro de você. Então, o panteísmo é isso, o ateísmo é dizer que Deus não existe, o deísmo é dizer que Deus existe, mas não se importa, é um pai ausente, criou e deixou para lá. Então, o agnosticismo, que é você não saber se Deus existe, é diferente do ateísmo. O ateísmo é eu dizer, Deus não existe, pronto, eu tenho certeza que ele não existe. O agnóstico, ele, não sei se ele existe, pode ser que sim, pode ser que não. Né? Vai que, né? Eu não vou arriscar. Então, Satanás não se importa com qualquer imagem que você tenha de Deus, desde que essa imagem não seja a verdadeira. Que não seja real, né? Não, voltando naquela pergunta que você fez, por que quando acontecem as desgraças, as pessoas culpam Deus e não culpam Satanás? Quando o Rio Grande do Sul foi destruído naquela grande inundação, o que saiu de mensagem, de pregação, de vídeo, dizendo que era a mão de Deus, a mão de Deus punindo, por causa que os políticos eram assim, assado. Então todo mundo atribui a distinção sempre a Deus. Porque lá tem muita a questão da, como é que eu posso dizer, aquelas religiões que fazem aqueles. São satanismo. Lá tem o satanismo mesmo, a igreja de Satanás, aberta mesmo, com a imagem de Satanás lá e tudo. Então o que o povo dizia na época? Todo mundo dizia que era Deus punindo, era Deus destruindo, reprovando essas coisas, da política, das crenças, das igrejas. Só que o diabo ficou nos bastidores. O diabo fica sempre nos bastidores. Porque ele quer mesmo que as pessoas culpem Deus pelas desgraças. Isso mesmo. E como Satanás quer que as pessoas pensem assim, como ele é o criador, como ele é o dono de tudo, se qualquer problema está acontecendo é culpa dele. Lá tem muito. Mas se Deus fosse punir, se Deus fosse punir isso, Deus já teria destruído o mundo. Pois é. Então, gente. Agora eu não existiria mais, a Bahia não existiria mais, a Arapuá não existiria Não é mais. Deus punindo, não. É outra coisa que a gente precisa saber. Pois é. Aí, ó, o parágrafo do domingo diz: no fim das contas, a mensagem de Satanás prega foi clara. Deus está escondendo algo em você. Ele não quer o melhor para a sua vida. Você não pode confiar nele. Porque o que a serpente disse não foi: se você comer, ele não quer que você coma, porque no dia que você comer, seus olhos que você abrir, você vai ser que nem ele. Ele não quer que você seja como ele. Então, essa é a premissa de tudo que Satanás tenta fazer com que o ser humano acredite. E o que Deus tem para oferecer não presta, e o que ele tem para oferecer é melhor. Então, a missão de Jesus. Ele também quis colocar a dúvida no coração dos nossos primeiros pais, né? Eles não dizem, parece que ele começa a falar, não disse, não disse, né? Aí ela disse, sim, poderia comer, ela dá uma resposta, né? Mas ali ele já jogou a semente da pergunta, né? Da ansiosa, da maldade, da malícia, e ela justamente caiu, né? Tanto é que Ele, no final, realmente ele queria dizer que eles não morreram de imediato, que na verdade eles não morreram, né? Eu não sei se ele vai falar sobre o conflito cósmico, que vai mostrar que ali houve derramamento de sangue, porque eles tiveram que sacrificar dois cordeiros, né?
Deus porque você quer que as pessoas mudem a imagem de Deus. Mas, e essa coisa de mudar o lugar de Deus, a irmã falou em algo interessante, porque ele quis substituir Deus lá no céu, e eu acho que a própria Eva, ela se envaideceu. Ela gostou daquela ideia ali de ser como Deus, entendeu? E você falando aí, hoje nós temos os nossos deuses, né? Assim, eu posso, eu sei, eu faço. É a mesma tentação. Pois é, não sabe que nós somos resultado de tudo que ele provém da nossa vida, nossa capacidade, os nossos cognitivos, tudo nosso vem dele, né? Provém dele. Na missão do ano da meditação, falamos justamente sobre esses três princípios básicos da autonomia, que é muito evangelina, né? E diz assim, que para ser fiel, a gente tem que levar três aspectos. O primeiro aspecto, ele é criador. O segundo aspecto, ele é redentor. Primeiro, falar em 2 Gênesis 5:15, lá que ele é o Deuteronômio, que ele é redentor, né? E que ele é provedor. Então, Deus nos dá todas as coisas para nós é que somos filhos e irmãos. E aí eu vou para aquela questão, eu acho que ele usa o seu juízo, ele não livra o homem, sabe? Quando ele poderia livrar. Então, se lá está havendo bruxaria, coisa do tipo, talvez ele diga, vou deixar aí que essa vai acontecer mesmo. Nabucodonosor se converteu, mas ele foi marcado no nome de Deus. Porque ele trouxe justiça para Israel, mas Israel ainda falido, corrupto. Exatamente. Não é assim conosco, Deus vai usar o seu martelo, vai livrar a gente de qualquer bênção, né? Essa coisa de dizer assim, dê a bênção aos sobrinhos, mas eu também gostaria de saber quem está dando bênção aos meus filhos, com toda a humildade do coração. Porque se, o filho vai ter que abençoar seu filho, vai se preocupar com o filho, olha, dá a bênção, mas eu quero saber de onde vem a bênção. Se essa pessoa tem autoridade para realmente dar uma bênção ao meu filho, entendeu? Às vezes eu até duvido de bênção se eu capaz, toda hora que a mulher diz, benção pai, André, com 26 anos, benção pai, Deus te abençoe. Mas eu digo, nossa, eu quero estar em dia com você, que é para essa bênção que você estendeu para a minha família, não é possível, sabe? Desculpa, Davi, mas é muita coisa nisso. Olha como tem coisa para comentar só no domingo, né? Agora, nós vamos dia após dia, entender uma faceta do caráter de Deus. No domingo tem uma lista de atributos de Deus, muita coisa boa. A Bíblia fala de várias características de Deus, fala da onipotência, ele pode tudo, da onisciência, ele sabe de tudo, da sua justiça, sua misericórdia, sua paciência, amor por nós, sua sabedoria, sua graça, seu perdão, sua vontade para a nossa vida, seu poder sobre a morte, a sua soberania, sua eternidade e muitos atributos. Se a gente fosse passar o dia todo dizendo adjetivos para Deus, ele não queria parar. Deus é tudo de bom, ele é exatamente a definição do que é bom, né? Então, o primeiro atributo que nós vamos estudar aqui sobre Deus é a santidade. Deus é santo. O que quer dizer isso? O que quer dizer o fato de que Deus é santo? É a implicação de Deus ser santo. Ok? Aqui quem falou agora, atributos da natureza de Deus. A sua. É interessante. Legal isso. Está tão ruim, onipotência, justiça, misericórdia e tal, amor, graça, define quem Deus é. O propósito da Bíblia é revelar de onde viemos, para onde vamos e quem é que está no futuro. O caminho do relacionamento. O conhecimento real de Deus gera amor e desejo por uma comunhão íntima e constante. Mas, por outro lado, a estratégia de Lúcifer é semear dúvidas sobre a bondade de Deus para provocar rebelião. A grande trilha de Satanás é sugerir que Deus esconde algo bom e não se pode confiar nele. Olha. E o bloqueio é ocupar a mente humana com falsas imagens para impedir o acesso à realidade de Deus. Aqui, bem pequenininha, aparecem vários símbolos, várias coisas. Então, Satanás usa a filosofia, Satanás usou no tempo da Bíblia a idolatria, usa várias coisinhas para fazer com que as pessoas enchem a mente dela com outras coisas do que com Deus.
Certo? Aqueles que iniciaram lá, caixando na cabeça das pessoas. E a gente, pessoas falam, que a gente fica rolando. As pessoas não sei como que você aguenta ver temas dos mais valores possível. Porque eu tenho pessoas em casa que fazem isso, que parece que do lado. E eu fico impaciente, as pessoas enchendo a sua cabeça em todo tipo de assunto, na maioria das vezes coisas triviais, sabe? Eu digo assim, não, eu quero ter sempre instrumento para realmente ocupar esse tempo com sua mente com Deus. Então, são vários livros modernos. Santidade. Santidade é uma palavra que hoje não é muito usada para muitas coisas. Tem poucas coisas que são santas hoje. Na verdade, as únicas realidades santas que a gente conhece estão na palavra de Deus. Inclusive, sabe onde é santo, e acima de tudo, Deus é santo. É verdade, os atributos do caráter de Deus são os mesmos das Santa Lei. A lei é o caráter de Deus no escrito. Alguém na Bíblia diga o que é o caráter de Deus, a lei. Deus é amor, a lei é amor. A lei é amor também. Deus é justiça, a lei é justiça. Né? Então, quando a Bíblia diz que Deus é santo, está querendo dizer que ele está separado do mal e do pecado. Ou seja, em Deus não tem nem nada de maldade e nem nada de pecado. Existe aí uma filosofia que é você já deve ter visto esse símbolo na internet, que é um símbolo assim, com dois pingos, um preto e um branco. No símbolo, o pingo preto tem uma ponta branca e no pingo branco tem uma ponta preta. Yin. É. Esse símbolo, acho que é do hinduísmo, diz que no mal existe uma coisa boa e no bom existe uma coisa ruim. Mas eu não acredito que isso significa que Deus não é muito bom. Porque criou o mal e Satanás não é sempre ruim, porque já foi certo. E aí, essa afirmação aí de Ariadne é muito perigosa, não porque ela disse, mas porque as pessoas dizem. Agora vocês precisam saber explicar quando alguém disser isso. Diga de novo, Ariadne, para explicar. Deus não é 100% bom, porque criou o mal, e que Satanás não é 100% ruim, porque pertenceu ao céu. Olha, uma questão para poder que. Tem muita gente que acredita nisso. Muita gente que acredita Muita nisso. gente que vive nisso aí. Vive crendo nisso aí. Deus criou ele, eu não sabia que ele era ruim. Por que Deus criou Lúcifer mesmo sabendo que eles estão na Satanás? Pelo mesmo motivo que ele criou Adão e Eva, sabendo que eles iam pecar. Como ele sabia que Israel também ia pecar. Ele sabia. É mesmo motivo por que Deus nos dá a vida, mesmo sabendo que a gente vai trair O ele. fato de Deus saber não interfere na nossa decisão. A luz da palavra diz que o fato de ele saber que algo vai acontecer, ele não interfere naquilo que vai acontecer. Ele respeita a nossa decisão e a nossa escolha. Ele sabia que ia acontecer, mas não foi por isso que aconteceu, não. Aconteceu porque as pessoas escolheram o lado errado. Então eu vou falar da nossa tendência humana. Se eu soubesse que, quando eu soubesse que minha esposa estava grávida, alguém dissesse assim para mim: olha, esse teu filho vai nascer, mas vai ser perfeito. Eu não desejaria que ele. Você não abortaria isso? Hein? Você não faria ela abortar mesmo sabendo? Não. Então eu acho que foi mais ou menos assim. Claro, isso é um pensamento mínimo diante do amor de Deus. Porque Deus é amor e é bom, eu não pensava. Mas eu não queria, não, aquele é o meu filho. Porque o pai, mesmo se ele soubesse, que a gente não sabe, mas mesmo se ele tivesse essa profecia de que seu filho não vai prestar, mas ele não abandonaria, ele não mataria esse filho antes dele nascer, na esperança de poder converter, na esperança de poder mudar o filho dele. A graça que Deus oferece isso a nós.
na cruz, mas Ele quer que todos continuem para ser salvos. Por isso que Ele nos libertou, mas para a gente ser salvo, tem que buscar Ele, para ser transformado. Assim nós não conseguimos. Porque Deus quer isso. Ele dá o direito de escolha. Ele morreu por cada um de nós na cruz, nos libertou, mas para a gente ser salvo, a gente tem que continuar a caminhada até o fim, Aceitar todo dia para isso. ser transformado. Exatamente. Então, gente, Deus sabe quem vai salvar e quem vai se perder. Todo mundo que vai ser salvo, ele já sabe, quem vai se perder também já sabe. Mas isso não impede o amor dele de continuar correndo atrás do ser humano. Mesmo sabendo que ele vai rejeitar. Mesmo sabendo que ele não vai aceitar a graça, não vai aceitar a vida eterna, vai querer que for. Mas Deus não, a natureza dele é essa. A natureza dele é correr atrás de nós, mesmo se a gente querer ir para perto dele. É por isso que ele é Deus. É por isso que ele é a definição do amor. Um amor que não espera recompensa. Um amor que não espera uma resposta de volta. Então, ele ama porque ele é amor e é isso. Não tem uma explicação lógica para o amor de Deus. Eu vi uma explicação essa semana sobre uma obra de arte, me chamou muita atenção. Léo, como é o nome daquela obra de arte de Michelangelo que o dedo de Deus está assim, o dedo de Deus está de cima para baixo assim, e o dedo de Adão assim? É a criação do homem. Pronto, então existe uma explicação que o dedo de Deus ele está estirado para o homem, assim, tentando encontrar o homem. E o dedo de Adão está assim, ó, tipo com preguiça de se estirar. Aí foi feito todo um estudo ali. Michelangelo estava tentando mostrar que enquanto Deus se estira atrás do homem, quer alcançar o homem ainda fica assim, mas o mundo é bom. Mas será que vale a pena? Não sei o quê. Essa pintura acho que todos vocês já viram, né? É Deus em cima do nuvem com os anjos e o homem assim, deitado assim. Só que a postura de Deus está assim, ó. Pensar. E o homem está assim, o dedo está meio... Ele não está nem assim para receber. Ele está assim. O dedo não está esticado, está assim, mostrando a falta de disposição do homem de realmente buscar a Deus. Aí, gente, na lição da segunda, tem duas considerações bem importantes que eu. Viu? Da dessa vez como você faz quando o pregador está pregando. Aumenta o zoom, para mostrar as mãos. Faz um zoom bem na mão. O zoom bem, exatamente, o dedo de Deus está estirado. O dedo de Deus está bem assim, ó. Estirado, buscando o homem. Foi o que eu disse. O artista, ele captou, né, o amor de Deus. Michelangelo não tem nem esse conhecimento que a gente tem. Mas ele entendeu. Ele demonstrou aí justamente a disposição. Mas ele não tem esse conhecimento que a gente tem. É isso aí que está na Capela Sistina, né? Essa pintura lá em cima. Agora, gente, na segunda-feira, tem duas considerações sobre a santidade de Deus que é bem interessante sobre essa obra. O amor de Deus é puro e santo, ou seja, é livre de egoísmo e interesse próprio. Agora, a onisciência de Deus também é santa. Quer dizer isso aqui? Por isso que é tão difícil a gente entender o amor de Deus, porque até mesmo quando a gente ama, o nosso amor é corrompido, é egoísta, é partidário, é arrogante. Até o nosso melhor é podre. Quando a gente ora por alguém, a gente ora porque a gente gosta, a gente ora por um povo que a gente... Na história dos patriarcas, tem aquela questão do primogênito, né? Sempre o filho era mais querido, era mais gostado. Mas os privilégios eram para ele. O privilégio. Realmente isso mostra o quão nosso amor é limitado, né? O amor humano. Então, olha só. O alicerce do caráter de Deus. A santidade sustenta todos os outros atributos, tornando Deus livre de confiança. Deus é puramente bom. Ele é afastado do pecado de qualquer motivação egoísta. Deus não é egoísta. Então, quando ele diz assim lá no Dez Mandamentos, não farás para ti mais de escultura, nem semelhança ao mundo que é em cima do céu, nem embaixo da terra, nas águas embaixo da terra, não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Ou
seja, ali não é que Deus é egoísta de querer adoração só para Ele. É porque Ele sabe, se você adorar qualquer outro livro, você está escolhendo a morte. E adorar a Ele é escolher a vida. Não é pelo seu bem que Ele quer que você o adore, somente a Ele. Se você escolher qualquer outro Deus, qualquer outro caminho, aí você está escolhendo a morte. Então não é egoísmo da parte de Deus. Logo você. Ele saiu, ele. Vai. Porque a santidade sustenta todos os atributos de Deus. A onisciência de Deus é santa. Você confiaria em Deus e conhece todas as coisas, mas que Ele não é santo? Qual seria a implicação de Deus saber de tudo e Ele não ser santo? Na hora que ele estiver saindo da gente, abre de nós. Tchau, é mesmo. Abre de nós, porque o nosso Deus não é um Deus irado. A gente paga as consequências dos nossos erros e mais vezes errando, Ele nos dá graça e misericórdia. Mas um Deus que sabe tudo e não. Imagine se Deus não fosse bom, se Deus fosse mal intencionado, Ele sabe todos os seus segredos. Pensa aí na implicação disso. Eu estaria aqui contando a história. É como você confiar todos os seus segredos a um pedófilo, confiar todos os seus segredos a um abusador, né? Você tem um Deus que é todo poderoso, mas que não é bom, e Ele sabe tudo sobre você, e seria um perigo grande. É outra coisa. Tem que colocar a nossa vida no telão. Exatamente isso. Por exemplo, quando você era amiga, aí passava lá, cara. E aí, irmã, agora foi longe. Vou colocar aquela. E daí eu saí na Praça Santa, igual ali, no telão, mostrando a minha Eu vida. mostraria no telão aquilo que a gente está pensando. Então, a grandeza da santidade de Deus é que o nosso mal não atinge Ele. Ele não é atingido pelo que a gente faz. Amém. Amém. Ele é santo por natureza. E pior ainda do que Ele saber de tudo, imagine Ele sendo todo poderoso, né? Um Deus que pode fazer qualquer coisa e não fosse santo. Ele é tirano. Ele tem o poder de fazer qualquer coisa com você e Ele não é santo. Seria pior do que Por isso que a santidade é a Satanás. base. Por isso que a santidade é a base. Então agradeça a Deus por Ele ser santo. Porque Ele sabe tudo sobre você, Ele pode fazer qualquer coisa, mas a santidade dEle nos faz confiar nele totalmente. Amém. A gente pode confiar na nossa vida. A santidade de Deus nos protege. Gente, eu estou trabalhando numa série. Eu estou buscar aqui, eu estou trabalhando numa série. Eu estou fazendo tudo de Deus. Amém. E é por isso, gente. É por isso que lá no céu, todo dia, 24 horas, sem parar, os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Os 4 seres viventes estão lá agora, o tempo todo adorando a Deus, dizendo essa mesma coisa: Santo, Santo, Santo. Por que 3 vezes? Muito bem. Diz 3 vezes porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 são santos. E a santidade de Deus é uma coisa que tanto nos conforta como nos dá um senso de reverência. É por isso que a lição está dizendo aí, ó, Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel e João são 5 homens que tiveram o privilégio de ver a glória de Deus. Citou Josué também viu esse pai. Josué também viu, né? Tá aí? Não, mas 6 homens tiveram esse privilégio de ver a glória de Deus. E toda vez que eles tiverem esse encontro com Deus, o que eles tinham que fazer antes? Está aí na lição. Mesmo que eles não quisessem, eles se prostravam em terra. Alguns caíam com o rosto interno, né, irmão? Daniel caiu no chão, prostrado Como morto. no chão. João caiu como morto. Todos eles. João ficou chorando. Daqui a 3 dias, eu acho, o Zoom vai estar esse episódio de Daniel, que ele cai no chão. Ele recebe uma visão, mas ele perde todas as forças e ele cai prostrado no chão, porque a glória de Deus é uma coisa incrível.
Todos os profetas, a gente estuda isso no evangelismo. O profeta verdadeiro, quando ele recebe uma visão de Deus, ele não fica do jeito que ele está. Ele perde todas as forças, ele cai, mas ele recebe uma força sobrenatural de Deus para continuar vivo. Ellen White era assim. Ellen White era uma aluna bem magrinha, bem debilitada, mas quando ela recebia a visão, ela perdia toda a força do corpo, Deus enchia ela com uma força sobrenatural, e naquele momento de visão, teve aquela visão famosa, vocês sabem que ela levantou uma Bíblia de 8 quilos, tem até uma imagem famosa que ele coloca aí, ela levantou a Bíblia de 8 quilos assim, em cima da cabeça, por 3 horas, foi? Não, meia... 2 horas. 2 horas. 2 horas. Foi 2 horas. 2 horas. A visão durou 2 horas. A visão foi 2 horas, ela segurando aquela Bíblia. Foi a visão do grande conflito. Eu já vi essa imagem. Olha, minha doente do braço para cima, nem sei nada. Nem sei nada. Não, ela ficou 2 horas de oração, segurando a Bíblia. E em visão, ela com os olhos abertos, vendo que Deus estava revelando. E cheio de pessoas, tinha mais ou menos 20 e poucas pessoas. Era a sala da casa de um irmão que ele estava se reunindo para adorar a Deus, porque não tinha igreja ainda. Né? Era no início, era nos primórdios. Ele se reunia na casa dos irmãos. E eles estavam numa casa orando. E todo mundo assistiu. Viu? Então a santidade de Deus, quando nós estamos na presença dele, a santidade dele passa para nós. A santidade dele nos preenche. Amém. Então é preciso que quando a gente for para a presença de Deus, a gente faça como esses profetas faziam. Toda vez que eles iam para a presença de Deus, eles tiravam as sandálias, porque o lugar que eles iam pisar era a terra santa. Então é preciso a gente se purificar. A gente não pode ir para a presença de Deus de qualquer maneira. Quando os sacerdotes eles iam para o santuário, eles tinham que ter um momento de purificação antes. E antes de eles entrarem na tenda, eles tinham que lavar as mãos e os pés naquela pia que tinha ali perto do altar. Então eles não podiam entrar de qualquer maneira lá dentro, certo? Então a santidade de Deus é uma coisa que nos leva a ter reverência e senso de respeito por Ele, certo? Agora nós vamos comparar a característica que a gente já falou hoje. Deixa eu só terminar aqui. Outra que a gente só vai suportar essa glória no corpo glorificado. Exatamente. Hoje não suporta. Hoje não suporta a glória de Deus, a luz da glória de Deus vive nas suas pecadoras. É como olhar para o sol, né, Davi? Que ninguém consegue. Certa vez eu fui olhar para o sol para testar e os olhos ficaram embaçados. Mesmo no eclipse a gente não consegue, na eclipse é pior. Naquele eclipse, a minha menina foi a oftalmologista. Ela foi olhar direto. Quando eu entrei, aí eu estou assim, disse, o Beto brincou, disse, já sei. A gente estava na Paraíba. Aí de uma visão lá, a gente comprou aqueles 14 e a gente foi olhar. Tão sensível o olho, né? Fiquei pensando, né? Se o olho é atingido pela luz do sol, com uma lente 14, se Deus criou esses astros, Pois é. que glória é essa? Quando eu vejo a descida dos 4 astronautas, né? Por sinal, tem até um vídeo de Nelson Rochas, porque tem muita gente que não acredita na ciência, né? Acha que o homem não foi na Lua, que o homem não vai no espaço. A gente sabe por quais interesses, né? Mas assim, um dos astronautas falou sobre Deus na viagem e falou sobre a Bíblia. E lá Nelson traz essa matéria, querendo dizer que a ciência ela é a Bíblia de Deus. Então, os astros, tudo que está aí no céu, o homem busca compreender, foi Deus que fez. E outra coisa, ele reserva coisas para a gente que o olho humano nunca nem viu. Né? Então, quão grande é esse Deus? Imagina a sua glória. Ele cachorro botando lá em cima vai melhorar. Então, terça-feira, nós vamos agora para o atributo mais famoso de Deus, que é Deus é amor. 1 João 4:8. Todo mundo conhece essa musiquinha, né? Aquele que não ama não conhece a Deus.
não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Se eu tivesse vindo de um lado adventista, conhecer. certamente eu cantaria, né? Eu cantaria. Porque essa aí é bem infantil, né? E mandava cantar isso lá no Pará, hein? Faz 47 anos que eu sei. Conhece bem. Esse é o canto também. 1 João 4 diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Então, se você não tem amor no seu coração, então você não tem nada com Deus. Toda pessoa que tem proximidade com Deus aprende a amar. Então, gente, Deus, Ele semeou todo o amor que existe em nós. Existem, no grego, algumas palavras para amor, e cada palavrinha dessa tem um significado diferente. Só os que eu lembro aqui. O amor de Deus é chamado de amor ágape. O amor de marido e mulher é o amor eros. O amor entre amigos é o amor filho. Certo? Então, todo tipo de amor que a gente tem mais, mas são os que eu estou lembrando. Todo amor que nós temos, todo tipo de amor, toda forma de amor, ela vem do amor de Deus. Agora, confunda, essa frase é usada aí fora, meio perigoso. E toda forma de amor é permitida. Eles usam essa frase aí para. É porque eles pegam a palavra amor e aprendem para o sexual. Para as perversões sexuais. Tem que guardar essa toda a forma de amor permitido por Deus, que está na palavra dele, vem dele. Agora, essas formas de amor que Satanás criou aí, na verdade não é amor. Isso aí é contrafação. Agora, o nosso amor, mesmo ele vindo de Deus, mesmo Deus semeando o espaçamento do amor no nosso coração, o amor humano ele é muito imperfeito. E por que o amor humano é imperfeito? Porque nós somos imperfeitos, somos caídos, somos caídos. Agora, deixa eu ver esse lado aqui. Por que o amor humano ele é tão imperfeito? Não é perfeito. Porque o amor de nós, os seres humanos, não é perfeito, não é. Se você pegar a água limpa e está numa coisa suja, a água tem que ser contaminada. Nosso amor não é perfeito. Se você pegar a água limpa, água pura, água potável, e você colocar numa vaso que suja, a água fica contaminada. Todo amor, Ele não muda, independente de quem somos ou quem seremos. Ele não muda, ele muda todo instante. Então, é conveniência, não é? vários são perfeitos. Exatamente. O amor humano ele é conveniente, é baseado no interesse, é baseado na troca. Eu só amo se você me fizer algo que volta. Se você não me responder, se você não me der atenção, eu paro de amar você. Então o amor do ser humano é assim, é baseado no que o outro pode dar. Mas o amor de Deus é amar os seus inimigos. Amar aqueles que odeiam, amar sem esperar nada em troca. Agora, a gente sempre diz isso, que é difícil e acaba não querendo praticar de jeito nenhum. Então, gente, agora, o nosso amor para Deus, olha o que é que diz o capítulo 4, verso 19. 1 João 4, 19. É também um verso que dá para decorar, que diz assim, ó, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Toda demonstração que nós fazemos para Deus de amor é só uma resposta ao amor que Ele primeiro nos deu. A gente nunca ama Deus primeiro, Ele nos ama primeiro e tudo que a gente faz para Ele é só uma resposta, uma reação. Ele se estira primeiro atrás de nós. Pois é. Aí vai para João 3,16, né? Porque amor Muito da maneira. de Deus e Filho, né? Exatamente.
fazer um exercício bem interessante. Vamos para 1 Coríntios 13, o capítulo do amor. Gostei que essa semana as perguntas periferias são bem interessantes. Tem trimestre que essas perguntas aqui debaixo não tem muita profundidade, mas agora, dessa semana aqui veio muito boas perguntas. 1 Coríntios 13 é o capítulo universal do amor. E esse capítulo é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, até por pessoas que não são cristãs. Pessoas que não são de igreja, pessoas que não são cristãs conhecem esse capítulo, usam em músicas por aí, né? Músicas seculares tem essa letra. Esse capítulo. Vamos ler a partir do verso 4. Você deve querer na versão dela aqui. Pode ir. Quem ama é paciente, quem ama não é ciumento, é orgulhoso e não vai É o 7. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica agitado, nem guarda mágoa. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém se foca com fé, esperando o bastante. Olha aí. É bom. Um trocadilho que faz aí nessa versão que é bem interessante. Quem ama nunca se alegra desiste. quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz uma coisa certa. Certo. Aí a lição vai fazer 2 exercícios com esse texto. Primeiro, você substitui a palavra amor por Deus. Então, Nessa versão aqui o amor é paciente. Aí eu vou botar Deus é paciente. então substituir. O amor jamais acaba. Deus jamais acaba. Exatamente. Cada vez que aparece a palavra amor, me troca por Deus. Tem gente que fica alegre quando as pessoas dizem assim. Gostei da Bíblia aí, não? Gostei da Bíblia. Vamos fazer agora. Deus é paciente e bondoso. Deus não arde em ciúmes. Deus não se envaidece. Deus não é orgulhoso. Deus não se conduz de forma inconveniente. Como é que diz na sua aí, no verso 5? Primeira frase. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoa. Não guarda Deus mal. ele não é grosseiro, Deus não é egoísta, Deus não fica irritado. Mesmo quando diz assim, ira de Deus é contra o pecado, não é contra nós. Deus não fica com raiva. Deus tem uma ira santa. Certo? Às vezes, pessoas que, quando ela fala mal, é muito vergonha, né? E Deus, né? Assim, Deus não se decepciona. Ele já conhece você, ele já sabia. Então, a gente diz assim, não se preocupe, Deus não está decepcionado com você. Deus está assim. Deus não é pego de surpresa com nada. Porque a decepção, ela vem da surpresa. Você não esperava que a pessoa fosse fazer aquilo que a pessoa faz. E a gente só se decepciona porque a gente cria um ideal e a pessoa não corresponde. E Deus não olha para você e diz, eu pensava que essa pessoa ia Eu não render pensava. tanto. Eu não pensava aí que você ia, né? Deus sabe. Já sabe. Esse fechamento é espetacular. Agora, pois, vai começar a ter a esperança em Deus. Estes 3, porém, o maior destes é Deus. Olha aí. Mas então terminando o verso 6, ó. Deus não se alegra com a justiça, mas Deus se alegra com a verdade. Deus tudo sofre. Deus tudo sofre. Jesus sofreu tudo. Tudo que todo mundo sofre, Deus sofre ao mesmo tempo. É. Deus tudo crê, Deus tudo espera e Deus tudo suporta. Fica bem mais emocionante quando a gente troca amor por Deus. Teve uma lição que foi bem profunda, eu nunca esqueço, que diz assim: muitos seres humanos não confiam em Deus, mas Deus confia em nós. Deus confia tanto em nós que Ele fica esperando, correndo atrás de nós, deu seu Filho, dá sua graça, dá um tempo de vida, porque Ele confia em nós, que nós vamos, uma hora ou outra, a gente vai dizer sim para o amor dele. O problema é o resto de nós. Agora, essa parte emociona, essa parte é bonita, mas agora tem a parte desafiadora, que é a que está dizendo a luz. O pior é agora, porque agora você vai trocar amor por seu nome. Vixe, lascou. Ela ainda pede leve.
seu irmão. Sou O quarto ou sete. Então, Léo dessa paciente, Léo dessa Bote eu, bote a palavra eu. Vamos colocar eu. Eu sou paciente, eu sou bondoso. Eu sou ardente. Eu não me abro em ciúmes. Eu não me envaideço. Eu não sou orgulhoso. Eu não me conduzo de maneira inconveniente. Aí tá difícil. Eu não busco meus próprios interesses. Eu não me irrito. Eu não me ressinto do mal. Eu não me alegro com a justiça. Eu me alegro com a verdade. Eu tudo sofro. Eu tudo creio. Eu tudo espero. Eu tudo suporto. Está longe, está longe. Anos-luz. Ô, Davi, na glória sim, mas a gente vai mais pesar dessas coisas. É aqui que entra a graça, gente. A graça é para cobrir toda essa imperfeição. A graça que nos dá esperança no meio de todas essas Porque na graças. glória é capaz. Agora a gente não tem como passar essas coisas. Então, o desafio da vida cristã é a gente, durante toda a nossa vida, tentar fazer com que esse verso se aplique a nós. Amém. Quando é que eu vou aprender a ser paciente? Tem um trecho do filme que Deus fala para a pessoa e diz: olha, você pede para ser paciente, mas eu lhe dou oportunidades para você ser paciente. Você pede amor em sua família, mas Deus dá a oportunidade de você exercitar esse amor. Então Deus dá várias oportunidades para a gente colocar isso em prática. Um filme de comédia, mas aquele todo poderoso. Mas tem uma cena lá que é bem interessante, Deus fala isso. É um filme que mostra como é difícil se Deus desse a chance de um ser humano ser Deus. Pelo menos por um dia. Aí o cara recebe o poder para ser Deus, mas não sabe o que fazer com as coisas, porque ele só quer usar para o bem dele, não é? Deus ele usa para o outro. Quando uma pessoa tem paciência e a pessoa que pede não Quando eu peço paciência para alguém, mas eu mesmo não tenho paciência. Mas nós todos somos assim. Todo mundo, dois lados são impacientes. Todos nós temos que lutar contra isso. Isso, né? Quando a pessoa acontece uma desgraça com uma pessoa, a gente não diz, mas a gente pensa. Bem feito. Bem feito, eu acho é pouco. A vida toda. Ah, meu Deus. Na verdade, ninguém se salva. Quem não tem paciência não vai se salvar? Olha, no céu só vai entrar quem é paciente. Está me respondendo de uma forma diferente. É por isso que Deus dá a vida para A gente tem a vida toda para a gente ir treinando isso. No céu só vai entrar quem já está sendo treinado a vida toda para aprender a ser paciente. Deus não vai levar uma pessoa impaciente para o céu, nem uma pessoa egoísta para o céu, nem uma pessoa invejosa para o céu, nem uma pessoa que se alegra com a desgraça do outro. Deus não vai levar ninguém do jeito que está. Deus vai levar essas pessoas só que transformadas. Amém? Amém. É aí que entra a graça. E aí que entra a graça. Então, gente, na quarta-feira, na quinta e na sexta, tem mais lições importantes. A gente estudou durante a semana. Se você não tem a lição, você pode estudar pelo PDF. E se você não tem o PDF, você baixa um aplicativo que é Lição da Escola Sabatina. Esse aplicativo tem todas as lições desde 2020. Todas as lições desde 2020 tem lá. Você vai estudando dia após dia. Tem tanto a lição de adultos, como a lição de jovens, de adolescentes. Você ainda tem que fazer uma assinatura e ela vem a cada 3 meses a lição chega na sua casa. Certo? Agora a assinatura só faz mesmo, não? Serve bem nem. Gente, vamos ficar de pé?
Senhor é onisciente, mas acima de tudo o Senhor é santo. Amém. Podemos confiar em Ti de olhos fechados que o Senhor vai nos levar ao final feliz. Verdade. Por favor, Senhor, nos ajuda a exercitar o Teu amor na nossa vida. Sabemos que é difícil, mas nós queremos ir para o céu, e para ir para o céu nós precisamos ser parecidos contigo. Nos ajuda, Senhor, nos transforma todos os dias, que essa lição fique no nosso coração, possamos dar essa lição todas as manhãs, em nome de Jesus. Amém.